everybody! Mais uma aula para nossa conta e com isso nós vamos ampliando o vocabulário, tendo a base estrutural da gramática suficiente e necessária para falarmos e a cada aula nós vamos avançando. Aula 10 já, olha quanta coisa nós já aprendemos até aqui. A gente já vai para a terceira aula de conversação com o aluno sorteado da semana. E você sabe, para participar desse sorteio semanal que acontece a partir dos comentários colocados aqui, você precisa fazer essa aula para saber o que fazer para participar. Essa aula você tem que assistir, não tem jeito. O desafio ele é lançado aqui. Nós começamos, claro, como o nome já mesmo diz, do básico, do começo. Vimos verbo to be, as particularidades do verbo to be, o verbo to be avançado, porque eu mencionei ali algumas estruturas usadas com o verbo to be que os alunos confundem, independente do nível. Falamos dos pronomes interrogativos e antes de continuar com esse assunto, é preciso que a gente pare na aula de hoje para orientar algumas ideias que causam bagunça na vida de um aprendiz, principalmente de inglês, quando ele vai avançando. Vamos então, na aula de hoje, antes de avançar, cortar o mal pela raiz. Welcome to Class 10! E o assunto de hoje é Common Errors. Por que eu coloquei esse tópico aqui? Muitas das coisas que nós vamos falar na aula de hoje, elas aparecem no desenvolver do aprendizado. E eu não quero que isso aconteça com você. Nós já vamos organizar as ideias e entender cada situação aqui para que a gente não cometa o mesmo erro. Error and mistake. Mistake é uma escolha feita de forma errada, geralmente acidental. Você sabe que está errado. Errors acontecem devido à falta de conhecimento. Quando usamos error, é porque a ação é diferente das regras, modelo ou código específico. Error é uma palavra mais formal que mistake. Simplificando, você já viu aí que error é algo mais formal. Tanto faz eu usar uma no lugar da outra. Mas é importante saber que nessa frase, she do the homework, há um erro aqui, claro. Mas nós chamamos esse erro de mistake ou error. Vamos primeiro colocar a frase de forma certa. A gente sabe que não é she do, é she does. She does the homework. Mas quando, nesse caso, há um erro, é um erro gramatical, é um erro que foge à a regra da terceira pessoa no presente simples. E por isso, nós chamamos esse erro de error. E aí você vai perguntar assim, mas se eu falar que isso é um mistake, tá errado? Não tá errado, na informalidade isso vai caber. Mas é bom que a gente já use a palavra certa. O error, ele sempre vai se aplicar a uma norma. Quando a gente fala de um erro, por exemplo, um erro judicial, também nós vamos usar error. O mistake, ele está mais relacionado à opção de escolha. Por exemplo, você vai à loja e quer comprar um vestido e você está em dúvida entre um ou outro e você leva um deles. E quando chega em casa, experimenta direito, vê que não tá tão bom. E aí a gente pode falar assim: there was a mistake here. Houve um erro aqui, um engano. Eu levei um vestido, deveria levar o outro. Então, essa é a diferença básica. Vamos ver mais uma. Between e among significam entre. As duas têm o mesmo significado. Só que between significa entre duas coisas, entre dois lugares, entre duas pessoas, sempre dois. Among também é entre, só que é entre mais de dois, entre vários. E aí você vê que o exemplo que eu te dei, eu trouxe um exemplo fácil para você poder enxergar e entender a diferença. Vamos pensar no alfabeto? Vamos pegar as três primeiras letras, A, B e C. A gente sabe que a B está entre a vogal A
e a consoante C. Então, olha o exemplo que eu te dei aí. Letter B is between the vowel A and the consonant C. Agora, vamos ver esse mesmo exemplo com among. E aí, no exemplo, você consegue ver letter C is among all the other letters in the alphabet. Ou seja, a B está entre a A e a C, between. Mas a C, ou qualquer outra letra ou vogal, está among do alfabeto inteiro. Essa é a diferença, between entre dois e among entre vários. Vamos ver mais um erro. Aqui nós temos breathe e breath. Um é substantivo e outro é verbo. Qual é o substantivo? Breath, a segunda palavra. Olha a pronúncia desse TH aí no final. Esse TH aí no final tem som de S, de sapo, soprado. Breathe, breathe, breath, breath. A gente não pode ter vergonha do inglês que a gente fala e da palavra que a gente aprende. Mesmo porque a gente não tem esse som em português. Então, nós temos que treinar. É como se a gente tivesse a língua presa. Mas lembre-se, não é som de F, igual eu escuto muita gente por aí. É som de S, é um som soprado. Breath. Ele é substantivo e significa respiração, fôlego, suspiro. Breath. Agora, a outra palavra é breathe. Breathe já é o verbo respirar. Você vai ver aí que nesse exemplo que eu te dei, eu trouxe uma música bem antiga. Não sei se você vai lembrar, é daquela banda The Police. Ela toca e é sucesso até hoje. Tá aí, ó. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. E aí você vê a tradução entre parênteses. Breath, cada suspiro que você dá. Agora vamos ver um exemplo com breathe, que é o verbo respirar. He was breathing deeply. Breathing deeply. Então, guarda essa diferença, treina a pronúncia para você não confundir breathe com breath. Mais uma chegando. Essas duas palavras têm a mesma pronúncia, capital ou capital. Mas existe uma diferença entre elas. Com um A, eu posso estar me referindo à letra maiúscula, capital letter. For example, when you start a sentence, you need a capital letter. Quando se começa uma frase, precisamos de letra maiúscula. Capital com A também pode significar dinheiro acumulado, meu capital, tudo que eu tenho, my capital. Capital também é a sede de governo de um estado ou país. Então, essa palavrinha capital com A pode significar três coisas. O nosso problema aqui não é nem tanto a pronúncia, mas é mais a escrita. E eu tenho que saber diferenciar um de outro. É claro que numa frase, ouvindo o contexto da situação ali, eu também sei se é com A ou com O. Vamos ao exemplo de capital com A. What's the capital of the United States? What's the capital of Brazil? E o segundo exemplo. They have enough capital to build a mansion. Agora vamos ver um exemplo de capital com O. I want to visit the California State Capitol. Olha aí a tradução. Capital, aqui, com O, já é a sede do governo. Mais um common error to us. Aqui é um outro assunto que nós temos muito problema. Preste atenção no som. Lie, lay. O primeiro verbo lie tem dois significados. Mentir ou deitar-se. O segundo verbo lay significa pôr ou colocar. Agora vamos ao exemplo. A primeira frase, he lied to us. Ele mentiu para nós. Está no passado. Agora, olha a frase de baixo. He lay down and closed his eyes. Preste atenção.
A confusão aqui é com relação ao uso do verbo lie no passado simples. Por quê? O verbo lie, no passado simples, a sua forma irregular fica lay, se ele significa deitar. Ficou confuso? Vamos olhar a próxima tela para a gente entender e ver o que eu estou falando. Quando os alunos confundem lie e lay, não é o presente, porque a forma de escrita e a forma de falar é diferente nos dois e o significado também. O problema aqui é quando nós usamos o verbo lie no passado. Olha aí na tela. Lie, nós vimos que tem dois significados. Ou ele é mentir, ou ele é deitar. Quando ele for mentir, o passado dele é regular. Lied. Até aí, problema nenhum. Foi o que nós vimos na tela anterior. Ele mentiu. He lied. Mas se eu uso o verbo lie com o significado de deitar, aí nós temos problema. E o problema é porque ele vira lei. Nós ainda não falamos aqui dos verbos no passado, mas eu já quero que você estruture essa informação, coloque ela na cabeça para começar a usar e não se confundir. O verbo lie, se usado no passado, significando mentir, o passado dele é lied. Se ele significa deitar-se, o passado dele é lay. E aí é que está a confusão. Às vezes você lê a frase, pensa no lay, que é pôr ou colocar, e fala assim: essa frase está errada. Não é lay aqui, é lie. Não. É porque a frase está no passado e o passado de lie, para significar deitar-se, é lay. Então, por isso a confusão. A confusão é a do verbo lie quando ele vai para o passado. Porque se ambos estão no presente, não tem confusão nenhuma. Então, se liga nessa. Vamos para a próxima. Ah, eu adoro isso daqui. Os alunos, na hora de usar frases com essas palavras, ficam perdidos. Todas essas três palavras aí, já para quebrar qualquer mito, qualquer dúvida, tem a mesma pronúncia. There e there. Só que cada uma tem um significado diferente. Por exemplo, o primeiro there é a forma abreviada do pronome pessoal they, que significa eles ou elas, com o verbo to be do plural, are. Por isso, their, na forma abreviada. O segundo, their, é o pronome de posse, deles, delas. E o terceiro, their, é um advérbio de lugar, lá. Olha só que frase interessante na hora de pronunciar. They're there in their home. Eles estão lá na casa deles. As três palavras têm o mesmo som. They're there in their home. Você sabia dessa? Aprendeu de forma diferente? Então, agora você já pode consertar. Mais uma que é bem parecida. Your. De novo, essas duas palavras têm a mesma pronúncia. Só que a primeira, que você está vendo aí em negrito, no topo, your, é o pronome possessivo, é o pronome de posse. Por exemplo, aquela pergunta básica: What's your name? Qual é o seu nome? Agora, o outro é a abreviação de you are. Pronome pessoal you com o verbo to be no plural. E aí fica your. Olha o exemplo que eu te dei de frase. Your decisions. Você é suas decisões. Your decisions. Mesma pronúncia nas duas palavras. Mais uma aí para você consertar, se for preciso. A próxima que nós vamos ver é um common error não relacionado à pronúncia e ao uso, mas à escrita. Por quê? Alguns alunos confundem o que é pronome possessivo do que é pronome pessoal com verbo to be. Por exemplo, dá só uma olhada aí na tela. Esse error está relacionado a it's. E aí, o primeiro it's sem apóstrofo, que é aquela vírgula voadora, ele significa,
é o pronome de posse. É o pronome de posse de coisas, de animais. Então, por exemplo, se eu quero falar, pensa num cachorro. Eu quero falar o rabo dele, eu vou falar its tail. Pensa numa girafa. Eu quero falar o pescoço dela, eu vou falar its neck. Esse primeiro its aí, sem apóstrofo, é o pronome de posse dele ou dela. Já o segundo, você sabe, é o pronome pessoal, ele ou ela. Nós vimos isso lá na primeira aula, com a abreviação do verbo to be. Então, por exemplo, eu estou vendo ali um cachorro na rua, eu vou falar it's a dog. É o pronome de coisas e animais. Tô vendo uma árvore. It's a tree. Olha o exemplo que eu te dei aí. It's a hungry dog. Its tail is long. O primeiro, it, eu estou me referindo a ele, o animal. O segundo é o que é dele. O seu rabo é comprido. Its tail is long. Pensa agora na sua cidade, na população. E aí você quer falar assim, a população dela é grande, dela, da cidade, coisa. Então nós falamos assim, its, sem apóstrofo, its population is big. Da mesma forma, a vida noturna dela é agitada, dela, da cidade. Its nightlife is exciting. Esse its sem apóstrofo é o de posse para coisas e animais. Então, mais uma dúvida sanada. Agora, pergunta que não quer calar. You and me ou you and I? O que a gente usa? Independente do que você ouve por aí, tem uma forma certa. O que você mais usa? You and me ou you and I? Eu não trouxe explicação. Eu trouxe exemplo em frase porque acredito que seja mais concreto de você entender. Todas essas frases aqui nessa tela, elas começam com you and I. Lembra quando nós vimos lá na primeira aula os pronomes pessoais? Que eu falei assim, os pronomes pessoais são sujeitos de ação. Se eles são sujeitos de ação, toda vez que eu usar I, you, he, she, it, we, they, depois dessas palavras, por elas serem sujeitos de ação, nós vamos inserir um verbo. I study, you do, he watches, she drives, they go. Eu não posso colocar na frase essas palavras e após elas não vir uma ação, não vir um verbo que seja de estado. Você vê que aí todas as frases começaram com you and I. E por causa desse I, olha a palavra que vem depois de I. Tem que ser verbo, sempre. A primeira frase, you and I are married. Você e eu somos casados. O verbo are é o verbo que complementa aí as pessoas. Segunda frase, you and I have been together for years. Você e eu estamos juntos há anos. Terceira frase, you and I will not talk to her, ok? Você e eu não falaremos com ela, ok? E a última, you and I will be friends forever. Você e eu seremos amigos para sempre. E aí aqui, como a gente está fazendo o curso básico, está no início ainda, as três últimas frases são de estruturas que nós ainda não conversamos. Mas não tem problema. O que eu quis trazer aqui para você é que depois da estrutura de you and I, você precisa colocar um verbo. Caso contrário, ela vai estar errada. Agora vamos ver outros exemplos, porque também existem exemplos com you and me. He loves you and me. She sent a letter to you and me. Ou she sent you and me a letter. Outro exemplo. They talked about you and me. Mom asked you and me. O que aconteceu aqui nessas frases diferentes da primeira tela?
Na primeira tela, nós começamos as frases com you and I. E depois dessa estrutura, nós colocamos um verbo. Agora que nós já começamos a frase, colocamos um verbo e depois deles colocamos you and me. Entendeu a diferença? Se eu coloco you and I, independente da posição da frase, depois de you and I vem verbo. Agora, se eu coloco you and me, o verbo precisa vir antes, porque esse you and me aí passa a ser complemento. Quer ver só um exemplo mais concreto ainda? Vamos falar assim: você e eu falamos com a professora. You and I talk to the teacher. Olha o verbo talk aí depois. You and I talk to the teacher. Agora vamos inverter. The teacher talked to you and me. The teacher talked to you and me. Como agora inverteu a situação, depois do verbo eu uso you and me. Fácil, né? E aí você vai falar assim, mas eu já ouvi em séries ou em filmes de forma diferente. E eu vou bater naquele mesmo ponto com você. Lembra que o inglês, para os nativos, não é um idioma estudado como nós estudamos o nosso em sala de aula. Conhecemos as regras, podemos até não saber usá-las, mas nós estudamos. Os nativos não. Eles já nascem sabendo o idioma, falando a linguagem coloquial, mas eles não têm a matéria de língua inglesa no currículo escolar. Então, você vai ouvir muitas coisas, e esse é o caso, que gramaticalmente não é o correto, mas que a linguagem coloquial do dia a dia, eu posso usar um ou outro, independente do que eu queira dizer, ou independente se vem antes de verbo ou se vem depois. Nós aqui estamos falando da forma correta. Qual é o uso correto de acordo com a língua culta, não com a língua de gíria. Por quê? Eu tenho que entender que o meu público aqui, ele é um público amplo. Eu tenho aqui alunos que nunca viram inglês, eu tenho aqui alunos que já são formados, que têm o certificado embaixo do braço, tenho alunos que estão buscando as provas internacionais. Então, se você está buscando uma prova internacional, se você faz provas, exames para ir avançando de nível onde você estuda, essa é uma coisa que você tem que saber e tem que saber usar. A gente sabe que até no nosso próprio idioma, nós não usamos a língua culta para falar normalmente. A gente quebra um monte de regra, quebra um monte de padrão e a coisa acontece. Mas aqui, o propósito dessa aula é a gente exatamente saber qual é a forma correta, de acordo com a língua culta, de acordo com a estrutura gramatical. E vem aí mais um common error. Isso aqui também é muito comum. Em algumas palavras que terminam com BM ou com BT, isso não é uma regra geral. Isso serve para a maior parte das palavras que terminam com BT ou com BM. O B não vai ser pronunciado. Ele vai ser escrito, é o que a gente chama de silent letter. Ele vai ser escrito, mas não vai ser pronunciado. E aí eu trouxe para você exemplos de algumas palavras e provavelmente você vai ficar chocado porque alguma delas você fala errado. E provavelmente você vai ficar chocado com a pronúncia, porque é capaz de você produzir o som do B em alguma delas, mas não pode. É silent letter. Nesses casos aqui, dessas palavras, o B não é pronunciado. Bone, climb, numb, that, subtle, doubt. Então, não é bomb, climb, é bone, climb. A gente até fecha a boca, a gente fecha, mas a gente não escuta o B. Climb, bone, numb, that, subtle, doubt. Keep in mind. Coloca aí. Repete, se for preciso, o vídeo para você falar essas palavras corretamente.
Agora, nós vamos falar de uma dupla de palavras que muita gente, na hora da empolgação, quando está conversando, falando sobre determinado tópico, usa, passa por cima e não quer saber se é assim, se não é e qual é o significado. Essas palavras são intend e pretend. Elas constituem aquilo que a gente chama de false friends ou falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São aquelas palavras que a gente olha, pensa em palavras que no nosso idioma existem e que se escrevem parecido com elas e acha que terão o mesmo significado, mas que não tem. Aqui nós vamos falar de intend e pretend. Intend é pretender, querer. A palavra intend, ela vem de intention, do coração, meu desejo, minha vontade. Então, quando eu falo I intend to travel, eu pretendo viajar. E pretend significa fingir. Então, quando eu falo assim, I pretend to travel, não tem muita lógica a frase eu finjo viajar? Ou tô mentindo para alguém que eu tô viajando e não tô? Primeira coisa que você tem que saber: intend, intention, pretender, intenção, o que eu quero. E pretend não é algo bom, é fingir. Olha os exemplos que eu trouxe para você em frase. A primeira frase, I intend to go to school tonight. Pretendo ir à escola essa noite. I intend to go. A de baixo, I pretend to go to school tonight. Eu finjo ir, ou seja, vou faltar a aula. Existe uma diferença entre os dois. Então anota, pega seu bloquinho de anotação, seu caderninho, faz frases para que você entenda a estrutura, pratique e não erre mais. Uma outra particularidade, tanto do verbo intend quanto pretend, é que após eles, se você usa um verbo, o elo de ligação entre pretend e o outro verbo é um to no meio, como você tem aí nas frases de exemplo. Muita gente tem dificuldade de pronunciar o R em inglês, uma vez que ele é enrolado. Eu não falo R simplesmente como a gente fala em português. A gente fala R, tem que enrolar a língua. E aí, muita gente, na hora de falar palavras com R ou com H, confunde o som de um com o de outro. Como assim? Vamos pensar numa palavra que comece com R. Um animal em inglês, coelho. Você sabe que começa com R e o som aí não é rabbit. Se ele começa com R, eu preciso enrolar o R e vai ser rabbit, rabbit. Olha o som do R, rabbit. E aí, assim, não sei se te ajuda muito. Se você tem dificuldade de pronunciar o R, pensa naquelas pessoas que moram no interior e que tem o sotaque carregado. Normalmente o pessoal de São Paulo tem o sotaque do interior bem carregado no R, né? Eles falam porta, morta, horta. E aí é esse sotaque que a gente tem que pegar emprestado para as palavras que têm R em inglês. Eu estava falando da palavra rabbit, que é o animal. Agora vamos falar como que é hábito em inglês. Hábito começa com H, só que o H é uma letra aqui, nesse caso, sem som. E aí, como que eu falo hábito em inglês? Ó, habit, habit. Ué, mas como que fala coelho mesmo? Coelho, como começa com R, a gente precisa enrolar a língua. Rabbit. Então, eu trouxe aqui umas palavras para você ver que se eu falo som de forma diferente, se eu falo H com som de R ou R com som de H, eu vou confundir aquele que me escuta, porque ele vai entender uma coisa e eu estou falando outra.
Então, aqui, as primeiras palavras começam com R. A primeira dupla de palavras aí é right. Olha o som do R enrolado. Right. Mas também tem height, de altura. E aqui o H ele não tem som. Na verdade, o H tem som de R, mas eu não enrolo esse som de R porque não é do próprio R. É o som do H. Height. É o nosso R do português mesmo. Agora, o R é um R carregado, de sotaque. E por isso, a palavra rate, o R é enrolado. Rate, taxa, imposto, rate. Agora, o hate, de ódio, hate, é H, hate. E a última dupla de palavras, red, head. Red é a cor. Head é a parte do corpo. Então, por exemplo, se eu falo assim, my favorite color is red, tá errado. My favorite color is red. Cuidado com essa pronúncia. Presta atenção daqui para frente as palavras que são escritas com R para você sempre enrolar esse R carregado e as palavras que começam com H. Você sabe que nem toda palavra que começa com H, ela vai ter som do nosso R normal em português. Igual essas três aí. Height, hate, head. Algumas não vão ter som, mas isso é assunto para outra aula. Eu trouxe aqui, não é bem um trava-línguas, não, porque a gente não tem problema ao pronunciar esse R mais carregado, mas para alguns ele fica mais difícil. Então, eu trouxe um trava-línguas para você treinar. Ele é todo com R, tem R o tempo inteiro. Eu vou falar, você treina aí em casa. Ray Rag ran across a rough road. Across a rough road, Ray Rag ran. Where is the rough road Ray Rag ran across? Legal, né? Não precisa falar rápido, igual eu falei. Você pode treinar devagar. O importante para nós aqui é o som. Depois a gente acelera o passo na velocidade. Você pode treinar assim. Ray Rag ran across a rough road. Across a rough road, Ray Rag ran. E aí vem a pergunta. Where is the rough road Ray Rag ran across? Todo som de R aqui foi R. Continuando agora, e para a gente terminar, nós vamos falar dos false friends. Mas antes de falar dos false friends, vamos ao desafio da semana. Você já sabe que para participar das aulas de conversação grátis semanais que acontecem de acordo com o que a gente vai marcar, mas o sorteio sempre é feito na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então, se você está assistindo essa aula hoje, ainda dá tempo e você tem até o resto da semana, sexta-feira, às 5 horas, eu sorteio de acordo com os comentários que estão aqui. Qual é o desafio dessa semana? Você vai escrever aqui embaixo a frase: eles estão lá na casa deles, em inglês. É isso. Não vou te falar ela aqui porque eu já falei sobre ela um pouquinho aí para trás. Então, é isso que você tem que fazer para concorrer à aula dessa semana. Eles estão lá na casa deles. Essa é a frase, mas você não vai botar em português. É para colocar em inglês. E lembra, você precisa escrever essa frase, tá me seguindo no Instagram e participar do Telegram. Esse é o desafio dessa semana. Continuando, vamos falar de false friends. Já falei aí para trás que false friends são aquelas palavras que a gente olha, pensa no nosso idioma que é uma coisa que ela não é. O exemplo que nós vimos aí para trás foi pretend e intend. Lembra do significado de cada um? Intend, pretender, vem do coração, intenção. E pretend é fingir. Eu trouxe aqui uma listinha curta só para a gente se orientar. Por que nós estamos falando de false friends? Quando a gente está aprendendo um idioma, a gente quer traduzir palavra por palavra das coisas que a gente não entende. E isso faz com que o nosso idioma trave. Por quê? Eu posso passar por cima de determinadas palavras e entender o contexto geral.
O problema é quando eu não sei que existem falsos cognatos nesse idioma. Então, assim, o meu conselho para você, lembra aquela listinha de verbo que eu te dei para estudar? Ela tá lá no Telegram. Você tem pego essa listinha? Você tem estudado? Você tem feito anotações? Sabe o significado de cada verbo? Porque não é só dela, nós também precisamos conhecer os falsos cognatos, porque eles fazem parte do dia a dia, eles são inseridos a todo tempo. Então, se eu não sei o significado deles, eu acabo interpretando mal aquilo que é dito ou simplesmente não entendendo, pensando assim: o que essa pessoa quer dizer com isso? Essa palavra aqui não dá sentido à frase, é exatamente por isso. Não dá sentido porque não significa o que você está pensando. E aí, eu trouxe aqui uma listinha para você dar uma olhada, vamos conferir se tem alguma coisa que você já sabe ou não e anota essas palavras aí. O que são os false friends? São palavras normalmente derivadas do latim que aparecem em diferentes idiomas, português, inglês, espanhol, alemão, com ortografia semelhante e que têm, portanto, a mesma origem, mas que ao longo dos tempos acabaram adquirindo significados diferentes. E vamos aos exemplos aqui, ó. Nós temos aí a palavra notes, esse V entre parênteses é porque ela é um verbo, notar, ou pode ser também substantivo, aviso, e as pessoas confundem notice com notícia, mas em frente nós temos como notícia em inglês, ó, news. Novel significa romance, de livro. Como que eu falo novela? Soap opera. Office é escritório. Oficial. Como que é oficial em inglês? Official. Parents significa pais. E como falar parentes? Relatives. Policy, política. E como falar polícia? Police. Prejudice, preconceito. E como falar prejuízo? Damage, loss. Pretend, fingir, pretender. Intend, plan. Private, significa particular. E como falar privado? Private. Pull, isso daqui as pessoas ficam um pouco confusas em portas. Pull é puxar e pular é jump. Push é empurrar e puxar é pull. Realize, notar, perceber. Realizar, accomplish. Com isso, nós concluímos a aula dessa semana dos Common Errors. Se você está passando por aqui, eu realmente espero que com a aula de hoje todos esses erros estejam claros para você e que você não mais cometa esses erros, porque agora já ficou esclarecido e você consegue separar o que fazer com cada palavra que induz a gente a erro. Como toda semana, lá no canal do Telegram, eu coloco atividade. Essa semana nós falamos de common errors, então eu não vou colocar atividade, mas vou colocar lá no canal uma listinha dos false friends, dos falsos cognatos. Para quê? Para você pegar e estudar um pouco a cada dia, para ir ampliando o seu vocabulário, fazendo construção de frases. Olha, preste atenção, a gente já falou de presente simples. Então, vamos usar essa estrutura de presente simples que está riquíssima, aquela lista de verbos que eu coloquei para você lá no Telegram. Vamos usar essas palavras que são false friends para construir frases afirmativas, negativas, interrogativas e ampliando o vocabulário e aumentando a sua quantidade de palavras para que você consiga se comunicar. Se quiser deixar lá no canal alguma dúvida ou até mesmo os seus exercícios, eu corrijo para você e te dou um retorno. Então, essa semana não tem exercício, tem a listinha dos false friends. Obrigada pela sua companhia. Thank you for watching. Já estamos indo para a aula 11. Na próxima semana eu te espero aqui, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. See ya!